Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Você está pronto para essa noite? Glória a Deus. Não deixa nada roubar a tua atenção. Se você pode esperar, né, para ir no banheiro depois do culto, glória a Deus. Se você pode atentar para receber aquilo que Deus tem para lançar no teu coração essa noite, fica ligado, pois eu sei que a cada culto, como eu falei ontem, né, quero falar ontem no nosso culto de oração, rapaz, eu vou te dizer uma coisa: se você não pode vir, ou não tem tempo de vir para os nossos cultos de oração, você vai estar perdendo, porque ontem nós tivemos mais um culto poderoso, e eu sei que é nessa sintonia de oração que Deus vai nos trazer coisas para a nossa vida pessoal, conjugal, financeira, de negócios. Vai ser em momentos como esse, irmão. Deus vai poder tratar conosco coisas específicas que Ele deseja que a gente faça, tá bom? Então, se você pode, não perde esses cultos, querido. Como nenhum outro, se você pode também. Na verdade, nós sabemos que cada culto, Deus vai tratando de cada área da nossa vida, pois nós estamos sendo lapidados pelo Senhor. Amém, irmãos? E essa noite, como você já ouviu aqui na abertura do culto, é o nosso culto de família. E é outra área, né, como é oração, como é fé, como é todas as outras coisas, é outra área que nós precisamos entender que Deus deseja que nós estejamos fortes nisso, porque afinal de contas nós estamos em um mundo, né, que está a cada dia de uma forma mais explícita, bombardeando a família, para distorcer os princípios que Deus estabeleceu para a família mesmo. E a cada dia a gente tem visto, eu acredito que você tem visto, eu tenho visto, né? Nós temos acompanhado o tanto quanto a mídia e as redes sociais e etc. tem trabalhado para destruir, querido, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus criou, né, que é a família. A família não é criação do homem, da religião, do pastor, do papa, do padre, não. A família é uma instituição criada pelo próprio Deus, amém? E nós, a cada dia, como quando vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos entendendo que essa instituição é a instituição que vai ser como aquela grande célula, né, que vai canalizar os membros da família para todo segmento da sociedade. E há quem diga, né, que quando uma família começa a ser destruída, a sociedade ela é afetada de uma forma mais direta, porque vão sair filhos, homens e mulheres revoltados, sem princípios de vida, e vão afetar toda a sociedade mesmo, como a gente tem visto hoje aí, né? Jovens e homens e mulheres andando de uma forma totalmente contrária àquilo que Deus estabeleceu para cada indivíduo. E pode ter certeza que isso é influência direta ou indireta de uma família que vai sendo bombardeada pelo inimigo até se destruir. Então, por isso daí há a importância de nós conhecermos sobre esse assunto, né? E não só conhecer, mas decidir vivenciar aquilo, porque o conhecimento sem a vivência, sem a prática, vai levar a gente a viver do mesmo jeito. Eu acredito que você conhece pessoas que elas vão dizer para você: eu conheço a palavra de Deus. E você vai dizer: tu conhece a palavra de Deus? Conheço. Uma vida como essa, eu não acredito que tu conhece a palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus de verdade, e a cada dia decide viver por ela, a vida nunca vai ficar dessa forma aí. É como a gente ouviu aqui, né? Vão vir os ventos, vão correr os rios, vão bater as tempestades, mas aquela família vai estar edificada sobre a rocha. Então essa noite eu quero estar falando algo bem para dentro da família mesmo, pois eu acredito que você já deve saber, né, que toda igreja, ela vem de casa, né? Hoje, quando a gente fala de igreja, no sentido de instituição, a gente fala de prédio, que tem que ter um CNPJ, tudo certinho para funcionar bem. Mas quando a gente fala de igreja, indivíduo, toda igreja, ela vem de casa. É por isso que algumas pessoas que passam por aqui ministrando já dizem isso, né? Família forte, igreja forte, né? Porque a família vem, a igreja vem, a família ou a igreja vem da família mesmo. São duas coisas que não se separam, família e igreja, porque são duas coisas que formam, ou se formam, né? A família forma a igreja e a igreja vai formando ou fortalecendo a família. Então essa noite eu queria estar falando em algo bem para a gente mesmo, né?
como seu pai espiritual, eu quero sacudir você essa noite mais uma vez. Nesses dias Deus tem me tratado comigo para a gente começar ministrando um negocinho mais consistente para você despertar em Deus, amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 11, aleluia. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 11. Como Deus é bom, irmão. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, o versículo 7, tá bom? Aleluia. Todo mundo chegou lá comigo? Diz assim, vê. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado, diga divinamente orientado. Presta bem atenção nesse texto aqui, tá certo? Ele diz assim, vê. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, foi movido por um santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Tem algumas versões que ainda tem a sua casa, mas ele não estava falando da casa de tijolo e de cimento, estava falando da família mesmo, tá bom? Ele diz assim, né, com o propósito, ou a fim de salvar a sua família, por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem segundo a fé. Uma vez eu ministrei aqui sobre esse assunto, né? Criando um ambiente de arca, onde Noé pôde estar lá com todos os animais, né? Que entraram naquela arca, uma diversidade de animal, mas havia uma graça naquela arca para haver uma harmonia dentro daquela arca, e as diferenças, e os pesos, e os jeitos, e as coisas todas que estavam ali dentro, para permanecerem ali. Hoje eu quero estar falando no sentido de nós entendermos de uma forma maior que nós precisamos estar a cada dia mais consciente de que nós precisamos estar construindo essa arca e tendo o propósito inicial, primário, principal, de salvar a nossa família primeiro. Porque eu sei que muitas vezes nós precisamos, e em outras ministrações você vai ouvir aqui, o quanto você deve pregar o evangelho aonde você estiver, seja na sua rua, seja no seu negócio, seja no seu ciclo de amizade, seja por onde você passar, você tem que se tornar a cada dia um pregador do evangelho. Tem pessoas que você vai ter a oportunidade de pregar para elas que eu não vou ter. E vai ter pessoas que eu vou ter a oportunidade de pregar para elas que você não vai ter. Então Deus quer usar a nossa vida e não tem ninguém aqui que Deus não queira usar. Só que nós precisamos entender, querido, que o projeto de Deus, né, o propósito de Deus, começa primeiro com a nossa família mesmo. E eu sei que muitas vezes o diabo, ele começa a trazer, levantar fortalezas na nossa mente, para que a gente não dê tanta ênfase, tanta importância a isso, e a cada dia a gente possa viver uma vida individual dentro da nossa própria família. Não, eu já estou bem, estou buscando, oro, busco, vou para a igreja, está tudo certo. Aparentemente pode até estar tudo certo, né? E eu posso até dizer aqui, eu estou bem, e porque eu tenho Jesus, mas querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou só, eu agora tenho uma família, Deus me confiou uma família, eu preciso entender a minha função como cabeça, e inicialmente falando, eu sei que, vamos dizer assim, se tem homem aqui nessa noite, só eu estou na igreja, pastor, a minha esposa não quer muito saber das coisas do Senhor, e às vezes até fica falando e criticando uma coisa ou outra. Eu até posso dizer que algumas dessas críticas podem ser por causa da sua própria vida. Porque quando nós a cada dia vamos compreendendo a palavra como ela é, eu acredito que um homem, né, como cabeça da sua casa, ele vai ter a habilidade dada por Deus para ganhar a sua família para Jesus. Não é na ignorância, não é na pressão, não é no, olha, tem que todo mundo ir. Não, não é isso não, querido. Mas a compreensão da palavra vai levar a gente a cada dia a ter um jeito e uma maneira de conversar com as pessoas
tendo o entendimento que o Espírito Santo é quem age ao nosso favor, quando a gente age de acordo com a palavra, que vai trazer um operar maior na nossa casa. E tendo a sua vida, a nossa vida, como um referencial diário de prática da palavra, o Espírito Santo vai ter uma ajuda muito maior do que a que nós pensamos para atrair os nossos para Jesus. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido, o dia do Senhor está chegando, irmão. Às vezes eu acredito que quando a pandemia chegou, uma boa parte das pessoas pensaram que o mundo estava prestes a acabar, que o mundo ia se acabar na pandemia, e muita gente ficou com medo, né? O medo bateu na porta de todo mundo. A pandemia está aí chegando já no finalzinho, graças a Deus não tem mais aquele alarde todo, não tem muita gente com medo mais de aquele negócio todo, porque as pessoas já têm tratamento para isso, tratamento para aquilo outro, e uma boa parte das pessoas, elas tendem a começarem a receber aquele relaxamento do diabo, para esfriar até vamos dizer assim, o seu medo, se for o caso, de não buscar ao Senhor. Eu acredito que na pandemia muita gente começou querendo se consertar, porque estava naquela, rapaz, o negócio vai se acabar mesmo. Ou se eu pegar o morro e eu não quero ir para o inferno. Eu já ouvi, então agora eu tenho que me consertar mesmo, porque ficou naquela. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a nossa vida de temor ao Senhor, querido, não pode ser por essas coisas que o mundo vai trazer. Porque deixa eu te explicar uma coisa, eu não estou aqui profetizando coisa ruim, mas eu acredito, irmão, que outras coisas virão sobre a terra. Porque está escrito, querido. Agora deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos a cada dia estar com a nossa casa, com a nossa vida, com a nossa família edificada sobre a rocha, meu irmão. Porque quando essas coisas vierem, eu posso te dizer uma coisa, se o mundo explodisse hoje, eu estava na boa ainda, meu irmão. Quem entende o que eu estou falando aqui? Então nós precisamos a cada dia entender que nós estamos em uma construção mesmo. Não é mais de uma arca de pau, de madeira, não. Mas devemos desejar, né, construir a nossa vida a ponto de que a gente a cada dia possa se manter tão firme e influenciar os nossos, que mesmo que a gente erre, os nossos fiquem firmes. Você está comigo aqui? Então nós precisamos despertar para isso, e essa noite eu quero estar falando bastante com relação a isso. Por quê? Porque o plano de Deus não envolve só a sua vida, não envolve só a minha vida. A partir do momento que eu entro, ou eu me uno a uma pessoa e começo a construir uma família, a minha responsabilidade vai aumentando. E isso vai fazendo com que não só eu deseje me salvar, mas eu possa também desejar que os outros que estão à minha volta sejam salvos. Eu acredito que é 1 Timóteo, eu queria ir lá com você bem rapidinho. Aleluia. 1 Timóteo, meu Deus, vou ver lá agora. Eu acho que é 1 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, eu quero ler com você o versículo 15 e o versículo 16. Querido, nós precisamos despertar, irmãos. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus deseja que a nossa família a cada dia esteja envolvida com as coisas do Senhor mesmo. 3 amém, mas deixa eu te dizer de novo. Deus deseja que a nossa família esteja envolvida com as coisas do Senhor. Eu estava vendo nesses dias aqui no Instagram, né? E está acontecendo um evento em Campina Grande, que é o JPN. Até os meninos procuraram ver o que poder fazer para ir. Esse ano não deu para ir. Eu estava vendo nesses dias no Instagram alguns flashes. Eles estavam fazendo entrevistas somente com filhos de pastores e e filhos de membros da igreja, que estavam envolvidos naquele evento só para jovens. Eu acredito que devia ter uns 1.500 jovens ali, nessa faixa, né? 1.500, 1.700. Eu estava vendo, eu digo, poxa vida, né? O pessoal a cada dia vai passando um legado para os seus filhos, porque essa é a vontade de Deus, não é de uma igreja, não é de uma religião. E os filhos vão se envolvendo nas coisas do Senhor, para que eles possam crescer como pessoas tementes a Deus, que conhecem a palavra, sabem como se mover, seja no colégio, seja numa faculdade, seja nas redes sociais, seja no seu ciclo de amizade. E muitas vezes, né, muitos de nós dormimos com relação a isso. Na verdade, uma boa parte dos nossos filhos, né,
e a partir de hoje eu vou pegar muito mais forte nisso, nos cultos de família, que os nossos filhos precisam estar envolvidos com as coisas do Senhor, querido, porque eles vão crescer, meu irmão, e eles vão crescer e pegar um mundo muito mais cruel do que o que a gente está passando, se Jesus não voltar logo. E eu posso te garantir, querido, que uma faculdade, um bom emprego, até uma boa herança que você possa deixar para ele, não vai dar para ele a capacidade de resistir aos ataques do diabo para correr para a destruição, não. Você está comigo aqui? Aleluia. Então, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele diz assim, eu queria ler o versículo 15, ele diz assim, dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades. E ele está falando aqui de ler, de exortar, de ensinar, de ser um exemplo. Aí ele diz, dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar do teu progresso. As pessoas da sua casa precisam ver que você está crescendo no Senhor. As pessoas da sua casa precisam ver que a cada dia a palavra tem mudado da sua boca. O seu jeito de agir com eles tem mudado. A sua maneira de se envolver com as coisas do Senhor tem mudado. Amém, queridos? Aleluia. Ele continua dizendo, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, ou algumas versões diz a ti mesmo, quanto a todos os que te derem ouvido. Quem está comigo aqui? Diga, o desejo de Deus não é só que eu seja salvo, mas diga, sou eu e os que me derem ouvido. Então talvez, para que as pessoas te deem ouvido, você precisa estar mudando algum comportamento dentro da tua casa. Porque nós sabemos que para uma boa parte das pessoas a igreja, ela se tornou somente uma religião. Onde eu vou para a igreja e eu não gostei muito desse louvor dessa igreja, não, eu vou para outra. Eu não gostei muito daqui porque é muito alto o som, eu vou para outra que o som é mais baixo. Eu não gostei muito dessa aqui não porque o povo corre, pula, grita muito, não, então eu vou para outra que o povo fica mudo. E as pessoas têm a igreja somente como aquele negócio de uma religião. Eu sou crente, pois tua vida nem parece que tu é crente. Então a gente não pode viver assim, querido. E também muitas vezes viver uma vida de crente frio, que a gente a cada dia vai vendo pelas conversas, pela intensidade a cada dia diminuindo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, o fervor da vida de um crente deve a cada dia aumentar. Ele até pode errar, irmão, mas quando ele erra, ele se conscientiza, poxa vida, Senhor, o temor vem rápido, ele diz, Pai, em nome de Jesus, me perdoe, porque eu quero a cada dia avançar no Senhor. Eu não vou ficar enganchado nisso, porque eu tenho um propósito a cumprir nessa terra. E isso a cada dia de propósito mesmo, irmão, para influenciar aqueles que estão mais perto dele. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido, se os nossos filhos não veem em nós intensidade, desejo, determinação, dedicação, sabe quando eles vão viver uma vida dedicada ao Senhor? Nunca. E não venha com essa conversa de que não, pastor, jovem tem aquela fase. Deixa eu te dizer uma coisa, vai ver lá, mais de 1.500 jovens, o que é que eles estão fazendo? Querendo despertar um chamado para ir para outras nações, querido. Por quê? Porque a cada dia vai sendo gerado isso pela mesma palavra que a gente recebe. Não tem nenhuma diferença na palavra, irmão. O negócio é que muitas vezes nós podemos pegar o mesmo material e fazer um trabalho diferente. Eu acredito que você já deve ter visto, duas pessoas que fez um trabalho com o mesmo material. Um ficou excelente e o outro ficou, como a gente chama na linguagem popular, labrojeiro. A gente diz, que material foi esse? Ele vai dizer, foi com o mesmo que o outro fez. E por que ficou assim? Porque aquele que foi fazer o trabalho não sabia fazer bem o trabalho, ou fez de uma forma desleixada. Mas o material era o mesmo. Eu posso te garantir uma coisa, querido, a palavra é a mesma. Amém. O que nós precisamos é a cada dia sermos pessoas que a cada dia decidem trabalhar com isso, para que a nossa casa a cada dia possa se tornar um ambiente onde a presença de Deus, ela cada dia vá sendo mais considerada. Por quê? Porque às vezes eu vejo, filhos de muitos crentes, meu irmão, que não são interessados mesmo, irmão. Eu não posso, eu não vou dizer pegar no pé, mas eu não posso ser firme com os seus filhos. Eu preciso ser firme com os meus. Porque Deus me confiou os meus a mim e a Márcia, e confiou os seus a você e sua esposa. Então nós precisamos nos levantar
e começar a levar para eles o entendimento de que um dia eles vão embora dessa terra também, querido. Se Jesus não volta, se Jesus demorar um pouco mais para voltar, eles vão poder desfrutar, crescer, casar, construir uma família, ter sua casa. Mas se Jesus voltar logo, nem isso eles vão poder desfrutar. Então não é porque eles não vão poder desfrutar disso que eu devo dizer, não, meu filho, desfruta da vida agora, porque Jesus vai voltar logo. E se Jesus voltar e pega ele só desfrutando da vida? Porque a palavra diz que aquele que amar a sua própria vida, perdê-la para a vida eterna. E a gente precisa cada dia estar ligado nessas coisas, irmão. Porque deixa eu te explicar uma coisa, para nós pode parecer algo chato, ou também pode parecer algo simples, mas é uma realidade. Deus nos comprou, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, a partir do momento que eu e você fizemos de Jesus Senhor e Salvador de nossa vida, eu posso te dizer uma coisa, nós temos direito de decidir ainda, mas decidir somente pelas coisas do Senhor. Nós não temos nem direito de decidir por aquilo que não é de Deus. Eu sei que muita gente decide, mas você está decidindo fora do seu direito, porque você foi comprado para ser usado pelo Senhor. É claro que por não saber de tudo, e muitas vezes por ceder a alguma tentação, a gente até que vacila, mas opa, em nome de Jesus, volta rápido e dizer, não é assim não. Porque nós estamos a cada dia nos aproximando daquele grandioso dia, querido. E eu não quero, irmão, chegar lá sem os meus, aqueles que o Senhor me confiou. Pode ser que nem pareça muita coisa para você, por nós não termos tanto entendimento, né, da eternidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não é uma coisa que a gente vai viver como um zumbi. Nós vamos viver consciente daquilo que nós poderíamos fazer para que os nossos filhos vivessem uma vida mais dedicada ao Senhor, e nós não fizemos. Eu quero lançar uma responsabilidade muito grande para você hoje. Porque a palavra a cada dia, ela vai trazendo para nós essa consciência de que até um grande tempo a gente vai ser vigia mesmo dos nossos filhos, o que eles estão comendo, com o que eles estão tendo uma amizade, o que eles estão a cada dia se alimentando através das redes sociais, com quem são essas associações, porque nós temos uma responsabilidade de apresentá-los ao Senhor, querido. E nós precisamos crescer nesse entendimento, para que isso não seja feito nem por força, nem por violência, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a habilidade que Deus vai dando, né? Porque eu até estava conversando hoje com o pessoal e eu disse, olha, é porque muitas vezes os pais, eles criam barreiras com os seus filhos, e eles não conseguem ter os seus filhos como amigo. Às vezes conseguem ter filhos como amigos interesseiros, que é aquele amigo que só cola na hora que está precisando de alguma coisa, na hora que quer pedir alguma coisa, na hora que quer agir para ser beneficiado por alguma coisa. Não é aquele filho que ele vai lá e se abre tanto com coisas que são boas e ele está vencendo naquilo, como coisas que ele vai precisar para se resolver um problema, se sair daquilo, ter habilidade, ter essa barreira quebrada. Tem pai que não consegue pegar o filho, dar um cheiro nele e dizer, eu te amo, meu filho. Não consegue criar esse laço de que vai abrir uma grande porta para que ele tenha a oportunidade de influenciar a vida do seu filho. Porque deixa eu te dizer, querido, os pais, eles foram criados por Deus para influenciar a vida dos seus filhos mesmo. É claro que vai chegar um tempo, né, que o menino chega na ponta da plataforma e ele vai ter que voar, sabe? E nós precisamos entender bem isso, né, porque tem pais que mesmo depois dos filhos casados, os pais ainda querem escravizar os filhos casados. Isso aí está totalmente errado. Quem está comigo aqui? E a gente precisa cada dia ter esse entendimento. Por quê? Porque nós vamos avançar, irmão. Mas nós vamos avançar com famílias fortes, querido. Não é com famílias caindo aos pedaços, não, irmão. Você está comigo aqui? E eu posso te dizer uma coisa, isso depende muito mais de nós do que de Deus. Porque Deus está pronto para dar sabedoria, para dar habilidade, já mandou o Espírito Santo para ser o nosso ajudador nessas mediações, e somos nós quem temos que nos dispor a fazer alguma coisa, irmão. Porque deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito, eu tenho certeza disso, que se os meus filhos me verem tratando as coisas da igreja de forma relapsa, sem nenhum compromisso, eu acredito que eles nem vão querer ter compromisso com as coisas da igreja. Eles não vão ter, não. Vão querer, não. E nem eu vou ter moral para dizer, meu filho, olha a hora, olha meu filho,
Faça isso bem feito. Olha, veja, se interessa nisso, ele vai olhar, pode ser que ele nem diga. Mas ele vai dizer, se interessa logo o Senhor. Você está comigo aqui? É verdade, querido. E o diabo usa essas coisas, irmão. Porque na maioria das vezes, né, muitos filhos eles vão parando, porque eles são influenciados inconscientemente pelos próprios pais. E a gente precisa despertar para isso, querido. Porque eu posso te dizer uma coisa, eu não sei você, mas nós não tivemos nenhum dos nossos filhos, primeiro, para vergonha, segundo, para crescer sem princípios de Deus. Os de a gente, não. Pode, se você quiser conhecer o Senhor assim, ficar à vontade. Nem vai ser por falta de exemplo, porque a gente vai se dar como exemplo de família, e nem por falta de ensinamento, porque a gente vai ensinar você com força. Não somos aquela família que quando se junta todo mundo, fica todo mundo voando com asa. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas é no sentido de a cada dia desejar ter compromisso para se envolver com as coisas do Senhor. Para cumprir aquilo que Deus nos confiou para cumprir. Sabe? Porque isso não diz respeito somente a mim, não diz respeito somente a Márcia, ou a Landerson, a Rauana, ou ao Arthur. Não, não. Diz respeito a todo mundo junto, com o mesmo objetivo para fazer a vontade de Deus acontecer. E isso eu estou dizendo no sentido do que depende de nós, sabe? E eu sei que cada um de nós aqui deve trazer isso para dentro da sua própria família. Porque deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Pense num ser que trabalha 24 horas, irmão, com o propósito de fazer com que a sua família não vá bem. Com o propósito de fazer com que você não tenha um bom relacionamento com o seu filho. Com o propósito de fazer com que você não tenha uma intimidade com o seu filho, a ponto dele se abrir com você e conversar coisas que você possa trazer algum norteamento para ele com a sua experiência de vida, ou com aquilo que você já aprendeu da palavra. Pense num ser que trabalha 24 horas para fazer com que os seus filhos a cada dia, os meus também, né, comam coisas que levem eles a tratar as coisas do Senhor como algo que não é tão precioso. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não quer que a gente viva bem, querido. Às vezes eu fico pensando, irmão, eu acho que algumas pessoas não têm entendimento disso pela força que coloca para fazer as coisas do Senhor. Porque quando o entendimento aumenta, a força aumenta, irmão. Quando o entendimento aumenta, o empenho aumenta, querido. Quando o entendimento aumenta, eu vou te dizer uma coisa, a gente vai engolir sapo, irmão, para fazer com que a vontade de Deus se cumpra na nossa casa. Porque o interesse não é só de salvar a gente mesmo, é de salvar aqueles que nos dão ouvido. Isso não é uma coisa que a gente vai fazer assim, sem colocar dedicação. Tem que haver dedicação mesmo. Você está comigo aqui? Ah, pastor, quer dizer que a gente agora vai viver uma vida somente dentro da igreja, para cima e para baixo? Bom seria que fosse, porque no mundo não tem nada que preste. A gente é quem pode desfrutar do melhor dessa terra, com a sabedoria que vem do alto em qualquer segmento. É claro que já tem lugares que nem cabe mais a gente, não é isso aí? Mas tem lugares que a gente pode ir desfrutar, meu irmão, olha, com a alegria, não é com a alegria que o mundo dá, não, porque a alegria que o mundo dá, o pessoal para se alegrar no mundo tem que tomar uma, tem que usar droga, tem que fazer isso ou aquilo outro. A gente vai para um lugar tomar açúcar e refrigerante com mais alegria do que quem está tomando uma. Agora, para que a gente desfrute disso, não é uma coisa que cai na nossa cabeça quando a gente dorme e acorda, não. Isso, para que a gente desfrute disso, nós a cada dia precisamos aprender a andar, a viver uma vida no Espírito. Aleluia. É por isso que a cada dia a gente precisa valorizar momentos como esse mesmo, querido. Valorizar aquilo que Deus nos deu. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como estaria a minha vida e a minha família se eu não tivesse tomado essa decisão de fazer de Jesus Senhor e Salvador de minha vida? Como estariam os meus filhos, irmão? Será que eles estariam no caminho do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento, podendo servir ao Senhor? Ou a gente talvez nem estivesse junto? Ou talvez eu já tivesse ido visitar meu filho no presídio? Ou talvez eu já tivesse ajudando minha filha a comprar um enxoval com um bucho pela boca para ter menino? Isso me leva a cada dia a valorizar as coisas do Senhor, irmão. Porque eu sei como é, querido. Eu vejo eu acho que todo mundo aqui vê todo dia como é, né? E muitas vezes eu fico pensando, poxa vida, por que uma boa parte das pessoas,
Eu não estou falando só de você não, estou falando com você porque é para você hoje, né? Tem gente nos assistindo em casa e eu não posso sair gritando no meio da rua. Bom seria que a gente pudesse botar uns telões aí na Rua Barão para todo mundo assistir isso hoje. Mas eu fico pensando, eu digo, poxa vida, eu acredito que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, não são levadas a valorizar essas coisas. Porque eu digo, meu Deus do céu, às vezes é uma displicência, às vezes não é aquela intensidade. Qualquer coisa que se levanta ocupa rápido o tempo do Senhor, as coisas do Senhor, a vontade do Senhor. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Ontem eu estava ouvindo algo e me veio uma frase, eu ouvi e escrevi no Facebook hoje da igreja. A marca do cristão, isso mesmo, a marca do cristão é o amor. Mas o resultado do amor é o serviço. A maior expressão de amor que eu posso dar a Deus não é uma oferta que eu dou, não é um dízimo que eu dou. Até porque eu oferto e dizimo também. Mas é a intensidade de vida que eu coloco para fazer com que a vontade dele se cumpra em mim e através de mim, querido. Porque senão a gente vai viver uma vida, irmão, e somente sendo pressionado por esses tempos ruins que de uma hora para outra vem sobre o mundo de repente. E não é para ser isso, querido. Na verdade, a nossa vida deve ser intensa por causa do entendimento que a gente vai tendo da vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. É por isso que nós, a cada dia, precisamos despertar para isso. Porque eu fico vendo, né, no meio da caminhada, eu já vi famílias perderem filhos para o mundo, dentro da igreja. Já vi maridos perderem mulheres para o mundo, dentro da igreja. Já vi mulheres perder marido para o mundo, dentro da igreja. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Tem alguma coisa errada no negócio desse, irmão. Não pode, querido. Muitas vezes a gente vai ter que descer da nossa posição de razão para fazer com que a outra pessoa não fique tão assim por não ter tanta estrutura. Hoje, pronto, vê mesmo. Tem um tempo da minha vida que eu estava em Cristo, vim primeiro, fui me fortalecendo primeiro, e tinha muitas coisas que aconteciam comigo mesmo que eu nem dizia a Márcia, porque eu dizia, eu não posso dizer a ela. Ela não tem estrutura para ouvir isso. Eu já vi mulheres ouvir coisas do marido que daqui a pouco se irmava e saía da igreja. Mulher e marido e tudo. Então eu sabia, querido, eu não posso dizer isso para ela agora, não tem estrutura. Mas eu vou continuar aqui avivado, firme, vamos embora, vamos correr a carreira, até ter estrutura para isso. Do mesmo jeito que o menino. Tinha coisa que a gente ia conversar, vamos conversar só, o menino não pode ouvir, não tem estrutura para isso, né? E a gente precisa cada dia ser sábio nesse sentido. Porque às vezes tem pessoas que são assim, ó. Fala dos defeitos da igreja na frente dos meninos, fala daquele irmão A, daquele irmão B, e vão enchendo os meninos de insatisfação. Quando eles crescem um pouquinho, que eles se acham no direito, eles não vão mais não. E param mesmo. E a gente precisa ser sábio, diga, eu preciso ser sábio. Precisamos ser sábios, querido. Porque não importa, querido, o quanto a gente possa levar os nossos filhos a viver bem aqui nessa terra. Se a gente não conseguir colocar eles para ir para uma eternidade com o Senhor, tu fizesse um trabalho perdido. Porque o bem-estar deles pode ser até 60, 70, 80 anos. E uma eternidade? Então não importa, meu irmão, o quanto você pode dar de coisas boas para o seu filho. Se você pode, glória a Deus, louvado seja Deus, eu declaro que a cada dia você aumenta em condição para isso. Agora deixa eu te dizer uma coisa, dar uma vida boa ao teu filho aqui nessa terra, a ponto dele ser seduzido pelo mundo e não ter desejo pelas coisas do Senhor, tu está estragando a vida dele para a eternidade. Amém. E nós precisamos ser rápidos nisso, irmão, porque a cada dia o mundo vai trabalhando de uma forma acelerada, viu? O diabo vai trabalhando de uma forma acelerada, os meios de comunicação trabalhando de uma forma acelerada. Qual o propósito maior? Nesses dias eu vi um vídeo, né? De um rapaz que não era homem, mas estava muito mais afim de ser homem, dizendo, não, o nosso propósito é destruir a família mesmo. De cara aberta, de cara limpa, no meio de um monte de uma plateia de pessoas que aparentemente eram inteligentes, somente aparentemente, claro, porque quando ouviram uma coisa dessa, botaram para aplaudir. Eu digo, não acredito. As pessoas aplaudindo uma pessoa que se declara um destruidor da família. Aí tem gente que olha e diz, isso é besteira, mas eles estão trabalhando, articulando, estudando, vendo como é que eles podem fazer, o que eles podem criar, somente para destruir os princípios que Deus estabeleceu. E do outro lado, os crentes, que às vezes, quando ora muito, não lê a Bíblia, quando lê a Bíblia, não ora, quando vai para a igreja 2 dias, já acha que fez um trabalho muito grande. E o diabo todo dia.
investindo com força, trabalhando com força, pegando um defeito do pai para querer revoltar o filho, aí pegando qualquer probleminha da mãe com o pai, para que os dois parem de se falar e os filhos sejam afetados por aquilo. Poxa vida, e a gente dormindo, a gente não, né? Um povo dormindo, e nós não podemos dormir, querido, devemos despertar do sono, ser intensos mesmo, ser sérios mesmo, no sentido de a cada dia ser firmes mesmo, porque senão a gente vai viver uma vida, irmão, que se nós não vigiarmos, eu estou nesse meio também, a gente pode estar gerando pessoas desinteressadas pelas coisas do Senhor, irmão, e não pode ser, querido. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não pode ser. Os nossos filhos precisam ver um desejo, algo em nós que ele diga, rapaz, poxa vida, esse negócio é bom. Você está comigo aqui? Você poderia fazer uma análise da sua vida, onde você estaria hoje, como estaria a sua família, se você não tivesse conhecido o Senhor, se o Senhor não tivesse entrado na sua vida? Pode ser que até você diga, rapaz, eu estaria muito bem. Mas o que é estar bem para você? É somente poder ter um carro, um dinheiro para andar e para curtir? Esse bem-estar aí, meu irmão, eu não trocaria por uma vida com Deus. Ainda que não tivéssemos nada, que não é o caso. Ei, viver uma vida em Deus é garantia de que as demais coisas vão ser acrescentadas. Pode não ser na hora que você quer, do jeito que você quer, no dia que você quer, mas que Deus cumpre aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Agora nós precisamos viver uma vida ajustada, querido, para que a cada dia outras pessoas digam, rapaz, espera aí, esse negócio de crente tem futuro. Olha a família daquele camarada ali. Não é as pessoas olhar lá, e crente, os cabas na igreja e os filhos daí, ó, querem nem saber de Deus. Quem está comigo aqui? Não, pastor, mas eu faço a minha parte. Tá certo, então seja mais intenso. Entra, pois, tá bom, tá certo, leve mais a sério. Hoje eu não teria, querido, nenhuma dificuldade, também pelo um pouco de compreensão que eu tenho. E é por isso que a gente precisa crescer na compreensão, sabe? De sentar com um filho meu e dizer, meu filho, vem cá, sente aqui, por favor, veja, olha, essa vida ela vai levar a isso, isso e isso, porque a vontade de Deus é essa aqui, cara. Eu sei que você pode ver algum defeito em mim, sei que você pode ver alguma falha, pode ser que tenha um momento que eu não trato você da maneira que você merece ser tratado, mas eu queria que você entendesse que eu lhe amo, e existe uma eternidade, meu filho, que vai levar a gente, e eu não quero que você vá para uma eternidade que não tenha Deus. Pode ser que você, poxa vida, será que eu vou estar falando alguma coisa aqui, para te privar de alguma coisa boa? Não tem ninguém que queira mais o seu bem aqui na terra do que eu, não, meu filho. Então por isso que eu quero conversar isso com você. Sente aqui, camarada. Sente aqui, minha filha. Quem está comigo aqui? Meu irmão, é tempo disso, irmão. Não é tempo de dizer, se vire, salvação individual, faça o seu, eu mesmo já vou para a igreja. Eu mesmo já busco a Jesus, viu? Quem não quiser, não queira. Isso daí não é evangelizar, não. Porque os nossos filhos precisam entender, irmão. Nesses dias eu ouvi algo e eu quero alertar você. Querido, olha, não é uma regra, tá bom? Eu não estou falando como regra, mas a maioria dos jovens, irmão, que vão para uma faculdade, sendo um superficial em Cristo, eles correm um grande risco de se desviar e desacreditar de Deus. Ah, eu tenho Deus também, isso é besteira, ah, beleza, está tudo certo. Correm um grande risco. Porque eu sei que a pessoa diz, não, a pessoa vai, também não é assim não, é só se a pessoa quiser. Ah, pois vai nessa. O diabo é astuto, querido. É estratégico, ele vai ficar passando na venta dos meninos assim, ó. As meninas para lá e para cá, das meninas, os meninos e outras meninas hoje, mostrando uma alegria aparentemente boa, que é somente passageira. E a gente precisa cada dia desejar se fortalecer e fortalecer os nossos, irmãos. Você está comigo aqui? Não é, olha, não é normal, né? Homem beijando homem e mulher beijando mulher. Para mim não é. Mas para o mundo tem se tornado a coisa mais normal do mundo. Se você for falar, você é taxado como errado. E muitos filhos nossos, né, se não forem preparados para isso, vão andar com pessoas que gostam disso e dizer, isso é normal. E daqui a pouco o diabo dá uma provada aí para ver se não é. Amém, queridos? Ah, o meu mesmo não, glória a Deus. Está tudo certo, não tem problema.
Então a gente precisa despertar. Essa é uma noite que eu quero despertar você para a realidade. Amém? Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Então eu ainda queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Vamos logo, Deuteronômio. Aleluia. Querido, nós precisamos desejar e trabalhar, orar, agir de determinadas formas, para que os nossos filhos queiram, irmão, estar envolvidos com as coisas do Senhor. Você está comigo aqui? Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Eu sei que pode ser que isso, não sei se isso pode até machucar a sua carne, mas deixa eu te dizer uma coisa. Não queira o Senhor, obrigado, meu irmão. Eu não queira o Senhor somente para satisfazer os seus desejos. Eu acredito que aqui não tem ninguém assim, e se tiver, eu sei que você vai mudar a sua mentalidade. Mas tem coisas que tem pessoas que só buscam o Senhor com a intenção de conseguir coisas para si. Querido, o objetivo não é esse. Eu sei de uma coisa, nesse dia eu orei ao Senhor. Senhor, é o seguinte, eu não te sirvo por isso, nem por aquilo. Sei que servir ao Senhor vai trazer coisas como consequência. Isso aí eu sei, irmão. Agora eu não sirvo ao Senhor por causa disso, ou daquilo outro. Nunca servi, nem nunca vou servir. Você está me entendendo? Porque eu não fui buscar a Jesus para ter coisas. Fui buscar a Jesus para mudar a minha vida. Depois eu descobri, tem mudança de vida e ainda tem coisas. Eu digo, mas é o seguinte, eu preciso me manter com o coração de buscar a Deus, não por causa de coisas. Porque quando eu começo a buscar por causa de coisas, eu me desvio rápido. Porque nem sempre as coisas acontecem na hora que eu quero. Nem sempre as coisas acontecem no dia que eu quero, na hora que eu marco. Então, se eu vou por causa disso, eu vou te dizer uma coisa. Eu já vi pessoas buscar ao Senhor para ver se arrumavam um emprego. E quando arrumou um emprego, saiu da igreja. Tchau, obrigado, está tudo bem. Já arrumei. Precisa acender alguma vela? Não, ainda bem, graças a Deus que eu não vou nem gastar. Tchau. Já vi pessoas buscar ao Senhor até arrumar um casamento. Quando arrumou um casamento, disse, rapaz, eu casei, não tenho muito tempo para ir para a igreja agora. Não, tu sabe, né? A pessoa casada, tem que arrumar a carro, tem que fazer as coisas. E daqui a pouco parou de vir para a igreja. Eu já vi pessoa buscar o Senhor, querido, somente até ter filho. Quando teve um filho, disse, rapaz, não tem não, que o menino dá muito trabalho, dá tempo de eu ir para a igreja. Aí eu fico pensando, meu Deus, quer dizer que as pessoas só vão servir ao Senhor se elas viverem uma vida na miséria? Deus segurando, não lhe dou nada, porque se eu lhe der, você se desvia. Mas, gente, se eu lhe der, você se afasta. Deus não é assim, querido. Você está comigo aqui? Deus quer que a gente a cada dia cresça, meu irmão. Deus quer que a cada dia a gente prospere mesmo. Deus quer que a cada dia a gente viva a ponto da gente vir para a igreja e poder sair com a nossa família e dizer, vamos comer uma pizza, vamos comer um pastel, vamos comer uma salada de fruta para os lights, mas vamos sair para comer pelo menos um bolo de saia lá, nós divide e come, com alegria. Mas precisamos ser assim, querido. E não é aquela que quando as coisas chegam, nesses dias eu estava fazendo as ilustrações do meu juízo, e eu digo, parece que quando as coisas chegam para nós, elas se tornam uma barreira que nos impede de avançar em Deus. Mas devia ser feito como um monte, que a cada dia vai descendo a barreira e nos empurrando para mais junto de Deus, querido. Amém. E nós precisamos entender isso. Claro que todas as coisas no reino de Deus, como eu já preguei aqui essa semana, se não me engano, ou foi a semana passada, que todas as coisas no reino de Deus é como que se um homem lançasse uma semente à terra. E ele dormindo vários dias e acordando, não sabendo como acontece, as coisas vão acontecendo, mesmo sem ele saber como acontece. Amém. Mas acontece um tempo de que nasce, cresce, amadurece e ele desfruta. Nasce, cresce, amadurece e ele desfruta. É uma vida assim, querido. Não é uma vez só. Não é uma coisa só. Não é uma experiência só. Deus tem experiência para a gente todo dia, irmão. Amém. Deus quer que aconteça uma coisa nova conosco todo dia mesmo. Amém. Agora tem um tempo para que isso aconteça, querido. Amém. O que a gente precisa é manter a intensidade, o fervor. Amém. Tudo que o diabo quer é te esfriar. Tudo que o diabo quer é te desanimar. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém? Eu posso te dizer, querido, quando a gente está determinado a servir ao Senhor, não tem chuva, não tem frio, não tem cansaço, não tem horário. Meu irmão, Ele me comprou para servir a Ele, irmão. E eu é quem preciso botar força nisso. Você está comigo aqui? Amém. Aleluia. Então, Deuteronômio capítulo 4.
Deus é bom, irmão. Ele não está preocupado só com você. Se é que eu posso usar essa palavra preocupação. Ele está interessado também nos seus filhos. Pronto, isso já me deu uma ideia, irmão. Eu estava vendo isso hoje. Olha, nós vamos fazer um momento aqui somente com os nossos filhos. Culto dos filhos, somente para os filhos dos crentes, dos irmãos. Sacudir eles, tocar fogo neles. Os vergonhosos vão tocar, vão pregar, vão fazer de tudo. Nós vamos matar a vergonha do seu filho. Amém, irmão? Aleluia. Eu mesmo quero ver os meus filhos pregando melhor do que eu. E outra coisa que eu queria falar aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que você já sabe disso, mas eu quero te dizer. Não é uma regra de que filho de pastor tem que ser pastor. Filho de diácono tem que ser diácono. Filho de ministro tem que ser ministro. Não é uma regra. Mas todos eles, sem exceção, têm que ser pessoas de Deus. Que ama as coisas do Senhor. Que não mede esforços para tempo, para talento, para dinheiro, para força, para fazer trabalho, qualquer coisa, querido. Você está comigo aqui? Aleluia. Aleluia. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 diz assim, vê. Mais tarde Moisés falou ao povo de Israel. Agora, portanto, ó Israel, ouve as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivas e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos antepassados ou os vossos pais vos dá. Nada acrescenteis. Isso mesmo, nada acrescenteis ao que vos passo e vos ordeno. Diga, a palavra de Deus não precisa de enfeite. Posso ouvir um amém? Eu acho que é melhor assim, pastor. Não, mas eu achava... Não, meu irmão, faça somente o que a palavra diz, já está bom. Amém? Às vezes eu vejo as pessoas com as revelações que está fora da palavra, nem me diga. Está fora, não quero nem saber. Amém? Eu prefiro ficar com a palavra. Vamos lá. Nada acrescenteis ao que vos passo e não acrescenteis ao que eu vos passo a ordenar. Ainda, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos do vosso Deus, exatamente como vos prescrevo. Os vossos olhos foram testemunhas de que ele realizou em Baal-peor. O Senhor vosso Deus exterminou da tua comunidade todos os que preferiram seguir a Baal-peor. É esse texto aqui mesmo, meu pai? É, né? Isso mesmo, quanto a vós, entretanto, permanecestes apegados ao vosso Deus, e por este motivo estáis todos vivos. Eis que vos ensinei todos os estatutos e normas conforme o meu Deus me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra a que estáis entrando, com o objetivo de tomares posses dela. Sendo assim, cuida de obedecer e praticar, pois desta maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes ao ouvir todos esses decretos, os povos lhe darão em verdade. Esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocais. E qual a grande nação que tem leis e preceitos tão justos como essa lei que vos estou apresentando neste dia. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Depois que Moisés tirou o povo do Egito, Deus agora estava preparando o povo para entrar numa terra que, como a gente sabe, era a terra que mana leite e mel, onde eles iriam comer fartamente, fazer boas casas e morar nelas, ter o cobre nas montanhas, o minério pelas terras. E ele disse, agora para você desfrutar dessa realidade, você vai ter que compreender o que Deus está lhe dizendo e andar praticando essa verdade. E as pessoas vão olhar e dizer, meu Deus não, que eles tinham vários deuses naquele tempo, mas eles iam dizer, rapaz, que povo tem um Deus como esse? Tão próximo deles. Eles invocam e Deus responde logo. Que povo tem um Deus como esse, com leis tão justas? Porque para o tempo deles, irmão, a lei era boa e santa. Você está comigo aqui? Ainda em Deuteronômio, capítulo 6, bem rapidinho.
Moisés vai estar dando outra instrução, que essa é para a gente também. Aleluia. Eu queria que você fosse rápido no gatilho. Chegou lá? Diz assim, estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que o Senhor vosso Deus ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que eu os coloqueis em prática. Toda vez que Moisés falava a respeito dos decretos e mandamentos, ele dizia, para que coloqueis em prática. Diga, a palavra de Deus não é só para ouvir. Eu não sei se você já viu, e eu sei que ainda pode ter pessoas aqui. Rapaz, eu gosto tanto daquele irmão pregando, eu gosto tanto daquele outro pregando. Está tudo bem você gostar de pessoas pregando, não tem nenhum problema não. Agora, se você gostar de uma pessoa pregando e não praticar nada daquilo que ela fala, tua vida vai voltar a zero do mesmo jeito que chegou zero. Porque a diferença não está somente no ouvir. A diferença vai estar quando nós agimos de acordo com a palavra. E permanecemos agindo daquela forma. Porque a palavra de Deus não é, eu vou fazer para ver se dá certo. Tá bom, para depois tu não estar falando, eu vou fazer essa semana. A palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus é para dizer, rapaz, isso aqui vai ser meu estilo de vida agora. Amém, queridos? Aleluia, vamos lá. Aí ele continua dizendo, né? A fim de que eu os coloqueis em prática na terra a qual estáis adentrando com o objetivo de tomar posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos, diga, meus filhos, aí ele diz, teus netos, temerão ao Senhor teu Deus e obedecerão todos os estatutos e mandamentos que hoje vos ordeno, para que os guarde durante toda a vossa existência, a fim de que os teus dias sejam felizes e prolongados sobre a terra. Você está comigo aqui? Esse povo ia ter problema, pastor? Ia. Enfrentaram lutas? Enfrentaram. Enfrentaram inimigos? Enfrentaram pragas? Enfrentaram. Mas Deus diz, teus dias vão ser extensos e felizes. Quando? Quando você ouvir o que eu estou lhe dizendo e colocar em prática. Aleluia. E ele diz, olha, você, seus filhos e seus netos. Tem gente que não tem nem neto aqui ainda. Vá se conscientizando. Quando seus netos nascer, Deus quer que aquilo que você ensinou aos seus filhos e seus netos saibam. Você está comigo aqui? Porque Deus não está somente dizendo, é tu, se vira tu, os outros que vier que se lasquem. Não, ele está dizendo, ensina aos que você tem, para que quando os outros chegar, já chegue sabendo do negócio. Então hoje eu já sou avô, tão novo, já sou avô. Né? Mas eu espero que o meu filho ensine à filha dele o que ele aprendeu. Não vai dizer, não, minha filha, vai fazer uma faculdade, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Não pense nesse negócio de homem, não. Vá ter seus negócios. Não foi nada disso que eu ensinei. Está ensinando errado. Primeiro passo a dizer, vai lá, minha filha, seja uma mulher de Deus, se dedique às coisas do Senhor, porque Ele vai realizar os desejos do seu coração. Você quer ser o que na vida? Pai, eu quero ser isso. Deus está pronto para realizar. E se estiver dentro do propósito que Ele tem para a sua vida, vai ser mais rápido do que o que você pensa. Se não for, busca ao Senhor que Ele vai dizer o que é que Ele tem como propósito para a sua vida. Porque se você fizer coisas fora do propósito, vai chegar um tempo que você vai ter que abrir mão disso. Se quiser cumprir o propósito de Deus. Senão você vai cumprir o seu próprio propósito mesmo. Sabia disso, querido? Nós temos, irmão, vamos dizer assim, se uma pessoa está querendo fazer algo, qualquer coisa. Eu quero botar uma loja de roupa, vamos dizer assim. Eu vou comprar sapato, eu tenho que comprar roupa, tenho que me preparar. Mas tem gente que não sabe nem o propósito da sua vida. Por isso que a palavra vai nos ajudar a descobrir, irmão. Para investir naquilo. Aleluia. Está comigo aqui? E essas coisas eu posso te dizer, meu irmão, Deus quer mesmo que os nossos filhos seja político, seja advogado, seja policial, seja arquiteto, seja jogador de futebol, qualquer coisa, irmão. Se isso está dentro do propósito de Deus, vai acontecer mais rápido do que o que ele pensa. Se não está, vai ficar travado. Porque as pessoas estão buscando somente para dizer, não, Deus, eu vou trabalhar disso aqui, que isso aqui dá dinheiro. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Dinheiro não traz esse bem-estar todo que as pessoas acham, não, querido. Dinheiro é bom? Claro que é bom. Se eu disser aqui que dinheiro é do cão, é mentira. Dinheiro é de Deus, é para a gente ter dinheiro mesmo. Agora, com o propósito errado, pode embriagar a nossa vida. E Deus quer que a gente tenha dinheiro, pelo amor de Deus. Como é que a gente vai para outro lugar maior? Estamos indo para um lugar maior, querido. Amém, irmãos. Mas nós vamos fortes.
Então ele diz, ensina teus filhos para teus filhos ensinar os netos. Porque Deus não estava pensando somente naquele povo que estava ali. Aleluia. Ainda quero ler outro texto para você e encerrar com o último. Salmos 78, eu acho que é esse mesmo. Pronto. Aleluia. Eu quero ler com você a partir do versículo 4. Depois você lê o restante em casa. Aleluia. Ele está falando de que alguém viria ao povo de Israel abrir a boca por parábolas. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, olha, só em não viver um tempo como esse, irmão, tendo dor de cabeça com os meus filhos, não tem dinheiro que pague, irmão. Amém. Você está comigo aqui? Amém. Não tem dinheiro que pague, irmão. Amém. Eu não sei para você, querido, mas uma vida em Deus fez bem para os meus filhos, querido. Amém. Uma vez eu estava conversando com o Alan, faz tempo isso. Ele disse, olha, pastor, eu tinha um tempo que eu ia para a igreja só por ir. Mas eu queria lhe dizer uma coisa hoje, ainda que o Senhor desistisse, eu não desistiria mais. Eu quase choro, querido. Quase choro, irmão. Porque eu digo, poxa vida, isso é bom demais, irmão. Porque a gente precisa cada dia dar aos nossos filhos uma condição de criar raízes, querido. De entender mesmo. Amém, irmão? Eita, Senhor. Ele diz assim, versículo 4 do Salmo 78. Não ocultaremos aos filhos, ou aos nossos filhos, transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as suas maravilhas, e as maravilhas dos seus feitos. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel, ordenou aos nossos pais que ministrassem aos nossos filhos, para que a geração seguinte aprendesse, e os filhos que haviam de nascer, quando maduros, transmitissem igualmente aos seus filhos, para que depositem em Deus a sua confiança, e não se esqueçam dos feitos de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Você está comigo aqui, irmão? Querido, isso era uma tônica no meio do povo. Ensina ao teu filho, para que quando ele amadurecer, ainda ensine aos outros a depositar a sua confiança no Senhor. Amém. Não esquecendo da grandeza dos feitos, do poder do Senhor, irmão. Amém. E às vezes, se a gente não vigiar, a gente pode estar trazendo um monte de filho para a igreja que só quer brincar. Eu sei que tem um menino que brinca lá em cima, não tem nenhum problema com relação a isso não, está tudo certo. Porque a gente sabe que tem idade que você pode pregar para ela do jeito que a gente está pregando aqui, nem adianta. Eu sei sim, que pronto, o meu fez 4 anos nesses dias. Mas eu vou te dizer uma coisa, como eu já disse aqui. Se passarem qualquer desenho bíblico lá, ele chega contando em casa. Amém. Eu sei que isso é assim com o filho dos outros também. Por quê? Porque eles vão pegar na faixa etária dele, querido. Então nós precisamos usar a sabedoria que Deus vai nos dando. Porque senão a gente vai viver com uma geração de filhos que só quer estar pendurado no celular sem ver nada que edifica. Poxa vida. A gente policia o da gente 24 horas. Vai olhar o que é que ele está assistindo. Vai olhar o que é que ele está assistindo. Vai olhar o que é que ele está assistindo. Vai olhar o que é que ele está assistindo. Está assistindo coisa que não presta. Toma. Não presta na idade dele. Então toma logo, me dá para cá. Vai assistir mais não. Aí depois libera, vai ver o que está assistindo. Vai ver o que está assistindo. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos responsabilidade, queridos. Como é que pode? Né? Uma pessoa passar um monte de tempo em Cristo, não tem entendimento para falar para um amigo, levar ele para Jesus, falar de salvação, poder dar uma palavra a ele se ele estiver revoltado com os pais, porque Deus quer usar os jovens também, querido. Amém. Deus não quer esperar os jovens ficar velhos, irmão. Amém. Deus quer usar os jovens, jovem mesmo. Amém. Senão a gente vai ficar lá vendo os meninos e a gente, vou dizer nada, não vou dizer nada, mesmo vou dizer nada, não tem que dizer. Ah, vai ficar com raiva. Não tem problema, querido. Você prefere o seu filho com raiva por um tempo ou caminhando para o inferno a passos largos? Ou entrando em um relacionamento que lá mais na frente vai ter prejuízo na vida? Ou entrando por um caminho que muitas vezes nunca mais vai querer dar atenção ao Senhor?
Amém, meu irmão? É verdade. Isso aí queria frisar algo aqui. Eu acredito que eu já estou estourando do tempo, mas quem está pregando eu aqui hoje, eu acabo a hora que eu quiser. Vixe, misericórdia. Eu brincando. Calma, eu brincando. Mas vê bem, isso também, né, leva a cada dia a responsabilidade não só do homem. Eu falei do homem aqui. Mas isso leva a responsabilidade da mulher também. Da mulher estar junto, querida. O propósito da arca de Noé não foi somente salvar ele e os filhos, não. E as filhas, não. Foi que a mulher entrasse também. E às vezes eu fico vendo, poxa vida, meu irmão. Às vezes tem mulher que não contribui em nada para que o marido avance. Às vezes tem marido também que não contribui em nada para que a mulher avance, sabe? Mas tem mulher que não contribui em nada para que o marido avance. Não vai junto, não, a cada dia não entende seu espaço, não entende sua posição em Cristo. Para que ela cada dia seja uma influência para os seus filhos. Tem mulher que faz questão de querer quase que tomar a autoridade do marido na frente dos filhos. Quando quer alguma coisa, arrebanha os filhos para dar pressão no marido. Ei, vamos despertar, querido. Porque nós queremos viver eu mesmo quero viver com a minha família poderosa. Tem coisa que tem dia que a gente tem vontade de comer coisa. Hoje não dá para comprar não, pronto, acabou. Tem dia que a gente tem tempo de da vontade de viajar. Não vai dar para viajar não, acabou. Pronto, está tudo certo, irmão. Quando dá para levar tudo, leva tudo. Quando não dá, é só nós dois namorar. Também sou gente. Mas o que acontece? Tem que ter que ser cada coisa no seu tempo, querido. Para que a gente avance em Deus, irmão. Eu posso te dizer uma coisa, quase não sai. Eu posso te dizer uma coisa. Uma vida em Deus, irmão, ajustada, é uma vida prazerosa, com dinheiro ou sem dinheiro. Você sabia disso? É verdade, querido. Não é uma vida religiosa, que eu vou para a igreja esperando receber aquele dinheiro, eu não recebo, vem reclamando. Ai, Satanás, eu acho que Deus não me viu não, sei o quê. Não, querido, não é isso não, irmão. Eu já fiz minha campanha, não alcancei nada, vou mais para essa igreja, não, vou para outra. Querido, a vida do crente não é uma vida de campanha. Eu respeito quem faz campanha, não tenho nada contra. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, a vida com Deus é uma vida sendo construída dia após dia, irmão. Amém. Com entendimento, sabedoria, prática da palavra, uma vida de oração, abrindo a boca dentro de casa e liberando a vontade de Deus. Amém. E influenciando os nossos também. Deus não nos quer, irmão, aos pés dele, só quando a gente não tem nada. Na verdade, Deus não quer um modo miserável adorando ele, não. A gente pode até chegar na miséria, mas a gente não vai permanecer na miséria, não. A proposta é de vida abundante, meu filho. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. É melhor acreditar. Amém. Deus não está dizendo, vem com o que tu tem para eu tirar o que tu tem. Não, Deus está dizendo, se você vem, eu vou multiplicar o que você tem. Eu ouvi algo que essas coisas que eu escuto me marcam, sabe? Porque o pregador disse, olha, Deus sabe muito bem porque Deus abençoa pessoas usando pessoas. Então ele disse, olha, Deus sabe muito bem a quem ele pode confiar coisas que vai abençoar a vida de outras pessoas. Sabia disso? E é sem luta, no sentido de sem noite, sem dormir, uma vida estressada. Deus não quer que a gente ganhe dinheiro para depois comprar o remédio, não. Deus quer que a gente ganhe dinheiro, se for possível, para comprar remédio para os outros, enquanto eles aprendem a palavra. Quando aprender, não vai mais precisar de remédio, não. Amém? Eu estou encerrando nesse texto aqui, Atos capítulo 25. Deixa eu ver se é Atos capítulo 25. 21, acho. Aleluia. Atos 21, 5. Vamos lá bem rapidinho. Você pode ficar de pé e ler de pé. Para a gente ir tomando o gosto que está acabando. Você foi abençoado essa noite aqui? Amém. Aleluia. Eu queria ler somente o versículo 5 com você, tá bom? Atos 21, 5. Diz assim, vê. Todavia, quando se encerrou o nosso tempo naquele local,
partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos, diga todos os discípulos. Presta bem atenção nisso aqui. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos, diga mulheres e filhos. Os discípulos não disseram, não mulher, se tu não quiser ir nem tem precisão. Fica em casa. Não. Todos os discípulos com as suas mulheres e filhos. Nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia, foi o que eles fizeram? Hein? Nos ajoelhamos e oramos. Quem foi que se ajoelhou e orou? Todos os discípulos com suas mulheres e filhos. O menino desde pequeno estava aprendendo. Vamos lá, papai. Quando a gente vai despedir, o homem de Deus é assim, vai todo mundo. Aí chega lá, ora todo mundo, se ajoelha todo mundo e despede todo mundo da maneira que Deus deseja. Vê para aí. É desse jeito que a gente precisa crescer, meu irmão. Porque senão a gente vai viver uma vida deficiente. Somente achando que Deus é para nos dar. Não, Ele já nos comprou, já nos deu tudo. Agora é hora da gente dar para Ele a nossa vida. De fato. Aleluia. Obrigado pela oportunidade hoje. Toma, Mar. Encerrar o culto, minha filha. Vamos lá? Glória. Hoje ela foi se produzir. Oh, coisa linda, meu Deus. Vocês foram abençoados? Amém. Amém. Então chegou a hora, né, da gente reconhecer o Senhor. E eu queria, antes de a gente começar a fazer isso, eu queria que você abrisse lá em Provérbios 3, 6. Eles vão estar colocando aqui também, né? Você que não abriu, você acompanha aí. Temos que reconhecer Ele, amado, em todo o nosso caminho. Amém? Então, no 6 diz assim, Provérbio 3, 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. No 9 diz assim, honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de todos os teus rendimentos. No 10, e encherão com fartura os teus celeiros, e assim transbordarão de vinho os teus reservatórios. Então, amada, Ele manda a gente reconhecer em todos os teus caminhos. Ou seja, é uma vida, né? É uma trajetória mesmo. Ou seja, a gente está obedecendo Ele em todas as áreas, amadas. Porque se a gente quiser viver bem, já estava até bom, mas falou de dinheiro, amada, é em todo caminho. Ele está dizendo, reconhecer com o nosso dízimo, com a nossa oferta, mas para que você veja as coisas se cumprir também na sua vida. Isso também é um mandamento do Senhor. Mas também não só isso. Também não só é dizimar. Também não só é ofertar. Às vezes você dizima e não anda em amor. Às vezes você dizima e não perdoa. Às vezes você dizima e guarda mágoa. É em todos, amado. É uma trajetória mesmo. Então, se você quiser viver dias felizes, né, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Que aí você vai ver, né? Essa palavra, amada, ela funciona. Ela tem funcionado na nossa vida. Então, não pode ser diferente na sua. Se você cumprir cada mandamento. E esse é o mandamento do Senhor. Amém? Então, sai do teu lugar com alegria e venha ofertar e dizimar. Não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, pois em Cristo eu sei, só vai melhorar. Aleluia! Só vai melhorar, amado. Então, eu acredito que você aprendeu hoje aqui, e eu creio que você vai praticar, amado. Se você obedecer tudo aquilo que foi dito hoje aqui, e você reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos, amada, não vai dar outra.
só vai melhorar. Amém? Então fecha teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, pela vida de cada família hoje aqui, Senhor, que veio a esse lugar. Eu sei, Pai, que se elas te obedecerem, se elas te honrarem em todos os caminhos dela, Pai, o Senhor vai cumprir, Pai, o que você tem prometido na tua palavra, Senhor. Graças te dou pela vida de cada uma delas, Pai. Obrigado, Pai, por uma ida para casa abençoada, Pai. Obrigado pelos teus anjos nos guardando, guardando a nossa família, Pai. Em nome de Jesus. Quem que diz? Amém. Amanhã de manhã temos culto. De 9 da manhã e 19 horas à noite. Amém? Então, você que tem a oportunidade de vir, vem, amado. É um culto poderoso de manhã. Você já vai esticando a sua carne, botando logo no lugar. Amém? Então, sejam abençoados na prática da palavra. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar.